Boa noite, eu me sinto um dinossauro perto de vocês. O grupo de jovens que estão adentrando, que estão vindo para esse mercado é imenso, e eu, como um grande dinossauro, o papa dos dinossauros, tenho uma responsa grande de tentar transmitir para vocês não só experiências, mas também qual é a visão que nós temos hoje, não eu especificamente, mas o nosso grupo de trabalho dentro da Merck, dentro da própria Máxima, temos sobre esse mercado. Ele tem algumas curiosidades, correto? A gente se apaixona muito rápido por esse negócio chamado food service. A minha formação acadêmica é economia, administração, negócios e finanças. E eu era o controller de uma organização, ou seja, eu era o grande estilingue. Claro que eu era odiado por todos. E um dia, de tanta briga que nós tínhamos com as bases da companhia, eu fui convidado a passar a ser vidraça, ou seja, fui de uma certa maneira trazido ou levado para a área de operações. E eu gostei tanto desse negócio, tanto, que eu não consigo hoje voltar a ser o que eu era antes dentro da área de finanças. Evidentemente que esse conhecimento de finanças me deu uma envergadura não só intelectual, mas também, do ponto de vista de controle, brutal, correto? E essa paixão foi tão grande que hoje eu não posso me intitular um chefe de cozinha, mas eu tenho um restaurante comercial subindo para Campo do Jordão, chama-se Le Bistrô, vocês estão convidados um dia visitá-lo, e lá, aos finais de semana, de fato, eu exerço a cozinha dentro da cozinha com as minhas equipes. Então, é uma atividade muito apaixonante. Se vocês não foram ainda totalmente picados por isso, preparem-se, porque eu tenho a responsabilidade de picá-los para essa atividade food service no conceito mais amplo. Aqui um rápido currículo das minhas experiências, correto? Eu sou um produtor de ostras em Floripa, e se alguém quiser alguma informação, depois a gente discute sobre esse produto que é maravilhoso. Sou vice-presidente da Confederação Nacional de Turismo, algo que a gente conquistou aí há 3, 4 anos, e que hoje a gente briga para ter os 5 T's de turismo, como tem os 5 S's dentro do turismo. Se a gente conseguir isso, evidentemente que o nosso segmento de coletividade, que eu represento dentro da CN Tour, teriam ganhos fenomenais, em especial naquilo que diz respeito à formação e capacitação. Quem está passando os... Bem, eu vou passar para vocês 2 ideias que são, na minha opinião, bem importantes, que isso aqui é uma escalada, de uma certa maneira, de como que nós nascemos. Nós começamos aqui, correto? Eu acho que muitos ou poucos de vocês viveram a era das bandejas estampadas. Era uma bandeira de inox, e nesse momento as pessoas passavam e a gente ia colocando os produtos, as refeições, os alimentos dentro da bandeja. É claro que antes disso aqui, a gente começa com uma escala de como isso evoluiu dos produtos, inicialmente produtos in natura, que a gente chama de primeira gama, até chegar aos produtos hoje que a gente pode classificar, evidentemente, como produtos de quinta gama. O que eu quero mostrar aqui é que a gente sai de uma escala de produtos ofertados e, através de necessidades de mercado, a gente chega àquilo que a gente chama de necessidades de mercado. Ou seja, até esse momento aqui, essa barra talvez seja situada nesse momento aqui, a gente simplesmente entregava uma bandeja sem estar muito preocupado se ele iria aprovar aquele feijão, aquele arroz, se ele ia comer tudo aquilo ou não, se ia ter muita devolução e etc. Então, o mercado amadurece muito a partir daqui. E aí começam a surgir algumas soluções, como a agroindústria, como a quarta gama, e aí a gente, de fato, entra para outras soluções, como o sous vide, como o cook chill, primeiro o cook chill, depois o sous vide vem depois, são técnicas totalmente diferentes, e a gente chega num outro momento aqui, que eu diria que é um momento ímpar da nossa escalada, ainda dentro do conceito de necessidade de mercado, que é a valorização do gosto e do sabor. É claro que dentro do conceito de gosto e sabor tem um ingrediente extremamente importante, que é o atendimento, correto?
Então, essa é, de uma certa maneira, a escalada dos processos produtivos e, simultaneamente, a evolução do consumidor. Legal? Eu lembro a vocês que, às vezes, a gente tratava o nosso negócio como alimentação para catividade, porque ele era cativo, e ele não é mais cativo, correto? Então, essa mudança é uma mudança extremamente importante, e ela começa a acontecer aqui, correto? Ele pode almoçar dentro dos nossos restaurantes, mas também ele pode ir para a rua, pode comer qualquer coisa fora, ou hoje, pior ainda, ele pode chamar um iFood e comer. E é isso, portanto, essa é uma mudança importante que a gente está atento, tem que estar atento. E a gente vai chegar no outro ponto bastante crítico na nossa visão. Aqui a gente brinca um pouquinho com aquilo que eu chamo de ansiedades dos consumidores, correto? Ou seja, nós somos consumidores de maneira geral, ok? Em qualquer ponto que a gente vá no dia a dia, nós nos posicionamos também como consumidores. E a gente começa a observar e começa a sentir exatamente o que esses consumidores hoje têm como demanda. E a grande demanda hoje, uma das grandes demandas é justamente a liberdade de poder ele tomar a decisão sobre o que escolher. Ele não quer mais se pautar exclusivamente em uma oferta, correto? E isso vem, evidentemente, através de experiências que ele possa ter. Eu lembro que esse consumidor que a gente está lembrando dele aqui, está nominando ele genericamente consumidor, que a gente chamava anteriormente como usuário. Talvez os menos dinos daqui lembrem-se que a gente chamava de usuários. Não é mais usuário, correto? Usuário sem não ter opção nenhuma. Hoje ele é um consumidor com todos os seus direitos que a lei hoje protege ele. Então, esse consumidor ele vem com experiências externas. É muito difícil, se a gente entrevistar hoje, não importa de que classe ele venha, normalmente esses nossos consumidores que nós acolhemos todo dia, eles têm experiências em churrascarias, têm experiências em rodízios, têm experiências em outros restaurantes. Portanto, a voz deles tem que ser muito mais ouvida. Agora, questão importante, você só consegue exercer plenamente a sua liberdade se você tiver variedade. Então, simultaneamente à questão da liberdade, nós temos que aportar a ele diversas soluções. Ele não vai poder exercer a liberdade dele se tiver só arroz. Então, tem que talvez ter 2, 3, 4, 5 tipos diferentes de arroz. E aí vem outros aspectos bastante críticos na nossa atividade, correto? E nós vamos abordar, evidentemente, em outro momento, que é como gestionar tudo isso. Quais são as ferramentas que a gente tem para poder aportar para ele simultaneamente uma variedade, sem comprometer a questão da gestão de custos ou de desperdício. Mas ele também quer outras coisas, correto? Esse consumidor que a gente vê ele, sente ele quando você está acompanhando uma distribuição no restaurante de coletividade, no restaurante empresarial, que ele também quer saber, quer ter mais informações sobre as origens dos produtos, correto? E eu conto um caso que eu vivi pessoalmente, já faz um certo tempo, mas ainda é muito vivo na minha cabeça, um restaurante onde ele tinha como característica fundamentalmente pescados. E no cardápio dele dizia aquele peixe em que mar ele foi pescado, em que navio que ele foi transportado até o porto, como é que ele chegou no restaurante, o dia que ele chegou no restaurante. É claro, a gente chama isso genericamente de rastreabilidade, mas não é a rastreabilidade do conceito mais sanitário que eu quero me referir, correto? A origem diz tudo hoje para um consumidor. Ele quer saber exatamente o que ele vai ingerir a partir daquele momento. E aí vem a sua origem, não só a marca, algumas referências de uma marca, mas ele quer ter mais informações sobre o produto. Além disso, todo consumidor hoje, ele quer praticidade. Eu fui habituado, como um velho dino, a permanecer em filas. Parece que a fila me atraía. Talvez alguns de vocês também, às vezes, tenham sentido isso. Tem fila, deixa eu entrar na fila. Não sei o que é, mas deixa eu entrar, correto? Esse modelo, ele não passa mais pela cabeça do consumidor atual. Ele não quer mais ficar em fila. Ele detesta a fila. Ele quer coisas práticas. Ele quer soluções muito práticas. Ele quer as coisas ali, naquele momento, para ele imediatamente fazer a sua refeição, pagar ou não pagar, não sei eu, e ir embora. Então, às vezes, a gente insiste com algumas soluções extremamente complexas e elas estão fadadas a assumir, correto? Os balcões em linha, grandes balcões, que você fica lá, às vezes, com a bandeja
esperando, 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 esperando. Essas coisas todas estão absolutamente contrárias à praticidade. Então, nós temos que refletir sobre isso. Evidentemente que a gente caminha também para uma outra gama de produtos, que são os produtos mais naturais. É uma tendência mundial, evidentemente, correto? E nós já vimos isso no Brasil. Eu já seria totalmente seguro de dizer para vocês que já não é mais uma tendência, já é uma realidade. Portanto, a gente tem que saber que existe um público, correto, que não quer comer carne, simplesmente não quer. Ele quer produtos mais naturais. E aqui vai ao nosso desafio de fazer realmente, desenvolver efetivamente essa oferta. São movimentos que não têm volta, senhores, tá certo? Tanto vegetariano quanto vegano, inicialmente vegetariano, depois vegano, são movimentos que nós temos que nos adaptar para ele, temos que ter uma oferta, correto? Ah, mas são só 10 pessoas dentre 1000. Tudo bem, são 10, mas amanhã vão ser 100, correto? E se você consegue uma plena satisfação de 10, esses 10 vão, de uma certa maneira, contagiar mais 10 e mais 10 e mais 10. E, claro, não posso deixar de lembrar vocês, como dei uma rápida pincelada, em experiências positivas. Todos os nossos consumidores de hoje, não é o que se passava há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, ele vem com experiências, ele traz experiências. Se você sentar e conversar com ele, perguntando para ele onde ele almoçou, onde ele jantou nas 2 últimas semanas, ele vai te trazer algumas informações que são extremamente importantes. Extremamente importantes. Eu abordo um tema aqui em seguida, mas eu me antecipo. O nosso futuro, eu não tenho dúvida sobre isso, e eu espero estar lá para ver isso acontecer, nós seremos muito mais varejistas do que um restaurante de coletividade, correto? A gente já tem experiências extremamente concretas nesse sentido, com resultados excepcionais. O jovem hoje, para exercer sua liberdade, ele quer variedade, e o empresário, muitas vezes, não quer subsidiar 100% do que ele poderia subsidiar. Portanto, esse consumidor, ele tem poder aquisitivo, ele tem desejo, ele quer variedade, então seremos, anotem, cada vez mais varejistas. E o varejista, claro, ele vai trazer a experiência positiva para dentro do nosso negócio e vai dizer, por que não tenho? Por que eu não posso? Correto? Bem, visto aquilo que nós chamamos, ou seja, as demandas, ou as ansiedades, ou os desejos dos consumidores, praticamente esses estão bastante resumidos, a gente vai olhar rapidamente com aquilo que eu chamo de tendências. Uma delas é com saúde, correto? E aqui tem uma frase que é genial do Hipócrates, que diz, dos alimentos farás a tua medicina. Se a minha tradução não está perfeita, é alguma coisa semelhante a isso. E, de fato, hoje, a saudabilidade, que é um termo que frequente no nosso dialeto, do dia a dia, em qualquer restaurante, é alguma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração. Ou seja, o indivíduo ele quer exercer o hábito, ele tem que exercer o hábito de se alimentar, mas, fundamentalmente, ele quer se alimentar bem, sabendo o que vai comer. O orgânico começa a ser testado, evidentemente tem as suas barreiras ainda de produção, tem as suas barreiras de custo, mas eu diria que se hoje é uma tendência, amanhã certamente vai ser uma realidade. Saúde e equilíbrio nutricional, temas que qualquer chefe jamais pode deixar de considerar, correto? Ou seja, quando eu digo chefe, qualquer nutricionista, chefe, alguém que esteja à frente de um estabelecimento que se propõe a fornecer alimentos. E essa palavra é de um chefe de cozinha bastante conhecido mundialmente. Num certo momento, nós vimos lá, o serviço não tinha um grande valor, correto? Hoje, o acolhimento, nós temos uma experiência até super bacana de cases onde tem uma hostess fazendo a recepção das pessoas na chegada do refeitório, na chegada do restaurante, correto? Não dá para a gente imaginar que, mesmo que a gente fale numa boa ou alta gastronomia, se a gente não tiver um agregado de serviço, correto? E cada vez mais o serviço é extremamente importante, correto? Nós temos que entender que esse consumidor, ele tem ansiedade, ele vem muitas vezes já
mirando um prato, correto? Ele já vem com aquela expectativa. Ele olhou o cardápio, viu, vem com uma expectativa. Então, alguém tem que completar essa expectativa dele com aquilo que ele vai encontrar, um bom atendimento. E isso aqui é valorização do serviço. Está dentro do atendimento. É possível fazer programa de fidelização dentro de um restaurante de coletividade? Eu diria que absolutamente é possível, sim, correto? Nós temos casos, evidentemente, e quando eu olho e falo para vocês que um dia nós teremos um pouco mais varejo, e o varejo é muito hábil em criar programa de fidelidade, eu digo para vocês, é possível, sim, e é um tema que a gente tem que estar extremamente atento e saber como é que eu vou valorizar a presença desse consumidor, correto? Você imagina um caso qualquer, uma fábrica que entra em todo dia 1.000 pessoas, correto? Teoricamente, eu vou ter 1.000 serviços. Quando chega no final do serviço, eu só atendi 800. Eu tive uma evasão de 20%, correto? É expressivo para nós isso, é muito expressivo. Eu tenho que entender o que fez, o que aconteceu, qual foi onde eu errei nesse processo de cativar esse consumidor para que ele fosse fazer a sua refeição fora. Então, esses programas são válidos, sim, têm que ser criados, adaptados, evidentemente, ao nosso negócio. A gente imagina que a alimentação, tudo seja alimentação, seja no segmento hospitalar, seja de saúde, seja no segmento escolar, seja no segmento de base de vida ou remote site, seja tudo a mesma coisa. Sim, sob o ponto de vista de processos, mas cada segmento tem a sua característica totalmente diferente, correto? A gente tem partido para conceitos onde a segmentação ou até a subsegmentação levam a gente a entender e enxergar melhor o hábito do consumidor. É claro que uma escola e uma indústria, isso é fácil de dizer, olha, não tem absolutamente quase nada ou nada que possa se assemelhar. Sim, as duas têm arroz, as duas têm feijão, as duas têm panela, as duas têm fogão. Tudo bem, mas o consumidor, eu volto a dizer, tudo que nós estamos comentando aqui é um olhar que nós temos que ter muito mais voltado, muito mais orientado, muito mais dirigido a entender exatamente quais são as expectativas, tendências dos consumidores finais. Para completar, eu lembro a vocês, eu tenho um restaurante comercial, comentei com vocês, mas é no restaurante para coletividades que eu exerço a minha grande vocação ainda um pouco de ter controle de tudo. A nossa atividade, ela é fundamentalmente uma atividade de processos. É isto, correto? O que nos faz ser ricos ou pobres é a existência de controles. Eu costumo dizer, e não é brincadeira, evidentemente, que a gente costuma calcular preço ou custo na quarta casa milesimal. E, às vezes, é na quarta casa milesimal que a gente vai fazer o nosso resultado, correto? Então, se não tivermos processos claros dentro dos nossos negócios, com certeza a gente não vai ter nenhum sucesso. E para lembrar você somente que tudo é processo, eu lembro que gastronomia vem do latim, evidente, e fala muito de normas, do grego nomos, que quer dizer normas, correto? Então, tem que ser exercido, mesmo a gastronomia, tem que ser exercida através de processos e através de normas. Você comentou aí de controlar, enfim, e a gente sabe também que controlar custa, né? Como balancear aí até qual nível a gente deve controlar ao ponto que o resultado desse controle, né, o benefício é maior do que o custo que ele traz? Bom, eu só lembro a vocês que a nossa atividade tem, isso eu aprendi muito rápido na minha vida, é uma atividade de centenas de processos. Um processo que falhe compromete o produto final, um processo que falhe compromete o resultado final também, correto? Então, eu não abro mão de controlar absolutamente tudo. Seja, por exemplo, quem tem operações de varejo, eu tenho operações de varejo, todo dia a gente faz uma contagem de estoque. Sinto muito, mas todo dia no varejo tem uma contagem de estoque. Quantas balas sobraram, quantos bombons sobraram, quantos... Enfim, correto? Se não fizer isso, o nosso resultado vai para o brejo. Vocês lembram ainda uma característica importante, só para lembrar vocês, diferentemente de restaurantes comerciais ou do varejo, onde lá no meu restaurante eu mudo o preço a hora que eu quiser, quando eu quiser,
se aumentou o caviar, eu acompanho o preço do caviar. Desculpa, mas eu não vendo caviar. Mas eu vendo filé. Então, no caso, se aumentou o preço do filé, evidentemente que no dia seguinte eu crio um novo prato, chamado não sei o quê, com molho Béarnaise, por exemplo, e vou mudar o preço do meu produto. Na coletividade não tem esse espaço, correto? Ou seja, nós estamos cindidos a ter uma obrigação de acompanhar e de seguir um contrato. Legal? E, portanto, eu diria para vocês, eu controlaria todos os processos. Sinto muito. Eu acho que o meu papel era esse, ser um pouco provocativo, e lembrar a vocês que, de fato, quem está nesse segmento é porque gosta muito e tem uma paixão especial, principalmente porque cada dia é um novo dia, cada cliente é um outro cliente, cada cozinha é uma cozinha diferente, cada produto, enfim, correto? E talvez essa seja, para quem vive isso, para quem gosta disso, talvez seja a grande âncora que a gente não consegue se desvencilhar dela. Nós estamos amarrados definitivamente a essas características do nosso negócio. E por isso, nós amamos o que fazemos e vocês certamente vão seguir o mesmo caminho, amando aquilo que vocês fazem. Obrigado, hein?